Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras da casa, onde eu vou ensinar para vocês como se prepara e como se joga o bom do videogame. O bom do videogame é um jogo que está chegando aí pela Calamity Games, né? Vai entrar em financiamento coletivo no próximo dia 12 de maio. E é um jogo que remete muito à minha infância, porque nós somos crianças dos anos 90 tentando ser o bom do videogame. Eu já mostrei o vídeo de unboxing e os componentes desse jogo está incrível. E agora nesse vídeo eu vou explicar todos os detalhes para vocês das regras, para que você não precise ler o manual. Embora eu recomende sempre você ler o manual mesmo depois de assistir os meus vídeos. Vamos então para a preparação do jogo. Começando, a gente vai pegar essa peça que tem aqui a ordem dos jogadores e vamos colocar aqui no canto da mesa. Esse é um jogo que ocupa bastante mesa, então nós vamos começar por esta área aqui. Depois nós vamos pegar todos esses tiles quadrados grandes de ação e nós vamos embaralhar. Neste exemplo do setup, nós vamos montar um jogo para 4 jogadores. Então pegue todos esses tiles de ação quadrado, embaralhe e coloque 4 embaixo desta ficha e 4 ao lado. Assim nós vamos fazer um grid de 4x4 aqui. Dessa forma que essas peças elas sempre são aleatórias, a cada jogo que você vai jogar elas vão estar em posições diferentes. Agora nós vamos pegar o saquinho preto onde está todos os tiles de peças de jogo, né, que são essas peças de ficha numerada e colorida. E nós vamos montar nosso grid aqui de 4x4, né, aleatoriamente. Vamos pegar as peças aqui. Desta maneira. Agora vamos pegar todas as cartas de jogo, que são as cartas maiores. Primeiro vamos separar as cartas iniciais, que são as roxas. Vamos colocar de lado por enquanto. E todas as outras 30 cartas nós vamos embaralhar e dividir em 2 montes iguais, com 15 cartas cada um. Pegue um dos montes de 15 cartas e nós vamos separar eles, vamos usar daqui a pouco. Com os outros 15 nós vamos montar a locadora, né, que é a área central aqui. Vamos colocar 7 jogos virados para cima e 8 jogos virados para baixo. Agora nós vamos pegar o saquinho de cristais e colocar um cristal em cima do último jogo da locadora e do penúltimo jogo da locadora. Depois vamos colocar um cristal em cada um dos jogos que estão virados para baixo. Dessa forma. Agora pegue esta ficha aqui que tem o lixo, né, que é o descarte. Coloque embaixo da locadora. E coloque 4 fichas de jogo aleatório do lado dela. Agora nós vamos pegar todas as cartas de revista, embaralhar, vamos colocar um monte nesta posição e virar 3 cartas. Agora lembra aquele monte de 15 cartas de jogos que eu falei para vocês separarem? Vamos pegá-lo e colocar em cima das revistas e também virar 3 cartas. Pegue novamente o saquinho de cristais e coloque um cristal em cima de cada revista e cada jogo aberto. Agora pegue todas as fichinhas de dinheiro, que são as graninhas do jogo, e coloque ao alcance de todos os jogadores. Também pegue todos esses marcadores de ficha de promessa e coloque no centro da mesa para que todos os jogadores também possam ter acesso. Por último, para finalizar a preparação do tabuleiro, né, do jogo central, nós vamos pegar todas essas cartas pequenas de reputação e vamos separar elas pelo seu verso. E aqui para mim já vai uma das coisas geniais do jogo. No verso da carta tem a quantidade de cartas que você vai usar dependendo da quantidade de jogadores. Isso facilita muito o setup sem precisar ter que ficar olhando o manual. Então nós vamos pegar primeiro estas cartas aqui que tem o símbolo de play. E independente do número de jogadores, vamos embaralhar e pegar somente uma. As demais voltam para a caixa. Faremos a mesma coisa para essas cartas com símbolo de medalha. Vamos embaralhar, separar uma e devolver o restante para a caixa. Com essas demais aqui, que são os gêneros dos jogos, nós vamos separar. E neste exemplo que eu estou montando um setup para 4 jogadores, eu vou separar 3 cartas
e as outras voltam para a caixa. A mesma coisa com essa carta de fundo roxo. Vamos embaralhar e separar 2 cartas e devolver as demais para o jogo. 2 porque estamos montando um setup para 4 jogadores. Agora podemos pegar todas essas reputações e colocar ao alcance de todos os jogadores em qualquer lugar da mesa. Vamos agora então para a preparação da área dos jogadores. Cada jogador deve receber um caderno de password e um jogo inicial, que é esta carta roxa, e colocar na sua área. Eu estou montando um jogo para 4 jogadores, mas por questões de didática eu vou deixar apenas à mostra a área de 2 jogadores. Então o jogador coloca aqui seu caderno de password e seu jogo, depois ele vai receber todas as fichas da sua cor escolhida, pode colocar em qualquer área, vai receber também 3 meeples da sua cor, e por último os cubos. Nós vamos pegar o cubo de todos os jogadores que estão em jogo. Neste exemplo aqui nós temos jogador azul e jogador rosa. Vamos simular que nós temos como jogador verde e branco também. Agora nós vamos colocar os cubos todos nessa área aqui. Vamos pegar um cubo de cada jogador. E aleatoriamente nós vamos colocar aqui, ó, o jogador 1 vai ser o jogador branco. O jogador 2 vai ser o jogador rosa. O verde vai ser o jogador 3. E o 4 vai ser o jogador azul. Dessa forma nós definimos a ordem do turno aleatoriamente no início do jogo. Agora cada jogador vai receber 2 fichas de jogo aleatória. E uma graninha. Por fim podemos colocar essa carta aqui que tem o lembrete, né, da ordem de turno, das fases que você tem que seguir. E com a pontuação no final do jogo, aqui na mesa. Como parte final da preparação, os jogadores receberão, de acordo com a ordem de turno, algumas coisas adicionais. Neste caso, o jogador número branco recebe 2 fichas de promessa, porque ele é o primeiro jogador. O jogador número rosa, que é o segundo, ele recebe 1 ficha de promessa. O terceiro jogador não recebe nada. E o quarto jogador, que neste caso é o jogador azul, vai receber uma ficha de jogo extra. E no caso de ter um quinto jogador, esse quinto jogador receberia uma graninha extra. E está feito o setup. Podemos começar a jogar e aprender como se joga o bom do videogame. A estrutura de turno do bom do videogame funciona como semanas. A primeira rodada é uma semana. A semana constitui de 3 ações que os jogadores farão durante a semana e todos os jogadores terão uma ação para fazer no final de semana. Isto é uma rodada. O jogo se joga em 5 semanas, ou seja, 5 rodadas. Agora eu vou explicar para vocês como é que se joga o bom do videogame. Durante o seu turno, na sua vez, você deve escolher uma dessas fichas nessa grade de 4x4 e pegar para você. Depois de pegar essa ficha, você pode realizar uma ação, que está ou na coluna daquela ficha que você pegou, ou na linha. Então, cada ficha que você pegar, você tem 2 opções de ação. Você deve escolher uma delas e realizar a sua ação. Antes de explicar como cada ação funciona, eu vou explicar um pouco da estrutura das cartas para vocês. Todas as cartas elas possuem um gênero, o jogo possui 6 tipos de gêneros diferentes, ela possui a sua dificuldade, uma caveirinha significa que o jogo ele é fácil de zerar, 2 caveirinhas que ele é médio e 3 que ele é difícil. Temos também aqui nessa estrelinha a pontuação de final de jogo, que você vai receber se você zerar aquele jogo, e aqui embaixo as condições para você jogar ou zerar o jogo. Explicando aqui as condições, das cartas, nós vamos usar essas fichas de jogo para poder zerar ou jogar os jogos. Quando a carta estiver com letras nas suas condições, significa que você vai precisar de números específicos. Neste caso aqui, A, B e C, nós precisaremos de 3 fichas em sequência, independente do seu número, ou seja, 4, 5 ou 6, 0, 1, 2. Se a ficha for branca, não importa a cor dela para você conseguir zerar o jogo. Temos esse outro exemplo aqui, onde as fichas não importam o seu número. Tá vendo que tem um ponto de interrogação? O que importa é a cor, quando tem o fundinho rosa. Neste exemplo aqui precisamos de 4 fichas de cores iguais, independente do número. Temos também a condição que nós precisamos ter uma sequência da mesma cor. Neste exemplo aqui precisaremos de uma sequência de 3 fichas que sejam de cores iguais. Temos também essa situação onde ele pede 3 números iguais, independente da cor.
E essa última situação onde nós temos que ter um trio e uma dupla, ou seja, 3 números iguais e outros 2 números iguais para zerar o jogo. Agora que vocês entenderam um pouco de como é que funciona a estrutura das cartas e como nós fazemos para zerar, eu vou explicar cada uma das ações para vocês. Começando por esta ação aqui, que é a ação que tem 2 fichas. Ao pegar uma ficha desta coluna e escolher esta ação, o jogador que estiver realizando a ação, ele vai pegar o saquinho com as fichas de jogo e pegar 2 fichas aleatórias e colocar na sua área de jogo. Todo jogador tem um limite que pode ter apenas 8 fichas na sua área de jogo. Então, se você ultrapassar esse limite, neste ponto, depois de realizar a ação, você deve descartar fichas até ficar com 8. A outra ação possível é acordar cedo. Nesta ação aqui, ao escolher pegar uma ficha e fazer essa ação, o jogador que realizar, ele vai pegar o seu cubo da sua cor. Nesse exemplo, vamos supor que o jogador azul está fazendo a ação. E ele vai colocar na trilha de baixo como primeiro. Isso significa que quando chegar o final de semana, ele vai ser o primeiro a fazer a ação de ir na locadora. E na próxima semana, ele vai ser o primeiro jogador na ordem de turno. Além de poder colocar o marcador, o jogador pode também escolher uma das fichas da sua área de jogo e trocar com qualquer ficha da grade. Pode ser inclusive a ficha que ele acabou de pegar para fazer aquela ação. Deve trocar a ficha e colocar exatamente no mesmo lugar de onde ele pegou a última ficha, e esta é a ação de acordar cedo. Agora eu vou explicar para vocês a ação de me dá uma graninha, que é esta ação aqui. Esta ação é bem simples. Ao pegar uma ficha e escolher fazer essa ação, o jogador deve pegar uma ficha de promessa de estudo, ou seja, você vai prometer para os seus pais que você vai estudar, e em troca seus pais vão te dar 2 graninhas. Você pega 2 graninhas e coloca na sua área de jogo. Lembra que eu falei que o limite da sua área de jogo são 8 fichas? Essas fichas de promessa, elas ocupam esse espaço de 8 fichas e você não pode descartar elas se você ultrapassar o limite de 8. Note que você não pode realizar essa ação se você tiver 8 promessas na sua área de jogo, porque não tem como você pegar a 9ª. Você tem um limite de 8 fichas na mão e você não pode ultrapassar esse limite e não poderia descartar cartas de ficha de promessa. Você não tem como enrolar seus pais nesse jogo, você tem que estudar. O que nos leva para a próxima ação, que é a ação de estudar dia e noite, com essas 2 corujinhas aqui em cima dos livros. Ao pegar uma ficha e escolher fazer esta ação, o jogador pode retornar até 2 fichas de promessa, removendo da sua área de jogo e devolvendo para o estoque. A próxima ação, que é uma outra forma de você se livrar das fichas de promessa, é você indo visitar os seus avós, que é esta ação, visitando os avós. Ao visitar essa ação, você vai receber uns bons mimos dos seus avós. Ao pegar uma ficha e escolher fazer esta ação de visitar os avós, o jogador se livra de uma ficha de promessa e ainda ganha uma graninha dos avós. Temos a ação também de ir ao jornaleiro, que é esta ação aqui para podermos comprar revistas de detonado para nos ajudar a zerar os jogos. Ao pegar uma ficha e escolher fazer a ação do jornaleiro, o jogador pode ir à área do jornaleiro, que é esta área aqui onde tem as revistas, e comprar uma revista ao custo de 1 graninha. O jogador paga 1 graninha, escolhe uma das revistas e traz para sua área de jogo com a pedra em cima da revista. Temos também a ação de pedir um presente para nossos pais, que é esta ação aqui. Ao pegar uma ficha e escolher fazer esta ação, o jogador deve pegar 3 fichas de promessa, vai prometer estudar muito, e em troca seus pais vão te dar uma fita, um jogo novo de presente, que são esses jogos aqui. Aqui é a loja para você poder comprar os jogos. E na época os jogos eram muito caros. As crianças não conseguiam comprar com seu dinheirinho, a sua graninha. Então tinha que pedir de presente para os pais. Depois de pegar as 3 fichas de promessa, o jogador vai escolher um dos jogos e colocar na sua área de jogo. Isso significa que o jogo é seu. Só você vai ter acesso e poder jogar aquele jogo. Lembrando que depois de realizar a ação, cumprir todos os requisitos da ação, você deve descartar fichas se você ultrapassou o limite de 8. Neste caso aqui eu estou com 10 fichas, tenho que descartar 2 fichas. Ao descartar, coloque em cima deste lixo aqui nessa área do jogo. Note que essa ação de pedir presente, você não pode fazer se você já tiver mais de 5 promessas na sua área de jogo. Porque você ultrapassaria o limite de 8 com promessas, e você não pode descartar promessa.
Então você não pode realizar essa ação se você tiver 6 promessas ou mais na sua área de jogo. Por último, a última ação que nós temos é ir na locadora. Esta é a ação que todo mundo vai poder fazer de graça no final de semana, depois de cada jogador ter jogado 3 vezes durante a semana, pegando fichas aqui nesta área de jogo. Mas você consegue fazer essa ação antes, pegando uma ficha e escolhendo fazer a ação de ir na locadora. A locadora é esta área do jogo, onde nós temos os jogos à disposição. E ao fazer essa ação, você pode alugar quantos jogos você quiser e conseguir com um limite de 3 jogos. Por isso que cada jogador tem 3 meeples. Os pais não deixam você alugar mais do que 3 jogos por vez. Para alugar o jogo, você deve pagar o custo e colocar o seu meeple em cima do jogo. Cada jogo custa uma graninha para você alugar, a não ser que ele tenha uma pedra de novidade em cima dele. Se tiver uma pedra de novidade, aquele jogo é um lançamento e ele custa mais caro. Para alugar jogos com pedra, você deve pagar 2 graninhas e aí sim você pode colocar o seu meeple em cima do jogo. Eu ainda tenho uma graninha, eu posso continuar alugando. Posso pagar mais uma graninha e alocar o meu outro meeple. Eu ainda tenho mais um meeple para alugar outro jogo, mas eu não tenho mais grana. Então nesse caso, eu acabaria a minha ação. E concluindo minha ação, devo descartar uma ficha porque eu estou com 9 fichas excedendo o limite de 8. E essas são todas as ações que nós podemos fazer aqui no jogo. Sempre que depois que você fizer uma ação, descartar as fichas para ficar com o limite de 8, você pode sempre jogar os jogos que estão à sua disposição. E quais são os jogos que estão à sua disposição? Jogos que estão na sua casa ou jogos que têm um meeple em cima, da locadora, porque eles estão alugados, ou seja, eles estão na sua casa nesta rodada. Então você tem a disposição de jogar todos esses jogos, sempre depois de fazer qualquer ação. E aí eu posso jogar o jogo ou zerar o jogo. Eu já vou explicar para vocês a diferença. Depois de todos os jogadores terem jogado 3 vezes, vai sobrar fichas igual a quantidade de jogadores. Nesse caso aqui sobrou 4 fichas porque estamos jogando em 4 jogadores. Quando isso acontecer, nós vamos pegar os marcadores aqui e ajustar a iniciativa. Se ninguém mais foi na ação de acordar cedo, você vai pegar a iniciativa do jeito que estava e colocar aqui embaixo. Porque se o jogador verde tivesse acordado cedo durante a rodada, ele seria o segundo aqui. E aí depois nós colocaríamos a ordem assim e a gente pode subir esses cubinhos aqui. E esta aqui vai ser a ordem para a gente ir na locadora. E agora todos os jogadores vão ter a oportunidade de ir na locadora durante o fim de semana. Começando pelo jogador azul, que agora tem a iniciativa. Mesmo que ele já tenha ido na locadora durante a semana, ele pode novamente no final de semana ir na locadora se ele tiver dinheiro, ou meeples para isso. Neste caso aqui, o jogador azul conseguiu mais uma graninha durante a semana. Então ele pode gastar e alugar mais um jogo. E aí ele vai poder jogar todos os seus jogos que ele tem à disposição. Depois o jogador verde vai na locadora, aluga quantos jogos ele conseguir e quiser, o jogador branco e o jogador rosa. E essa é a estrutura do turno da semana. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona a questão de jogar e zerar os jogos. Como eu já tinha dado uma adiantada, eu vou explicar agora como é que funciona os benefícios, e por que você deve fazer isso. Como eu já tinha adiantado, para você zerar o jogo, você tem que cumprir os requisitos aqui, com fichas de jogo que você tem na sua área de jogo. Mas nós também temos a opção de apenas jogar o jogo, e não zerar ele. Para isso, você deve usar apenas somente 2 fichas. Note que jogos que têm somente 2 fichas, você não consegue jogar ele. Você vai zerar ele de uma vez, que são jogos bem fáceis. E tudo isso está bem explicado aqui na iconografia do jogo. Tá vendo que tem esse símbolozinho de play? Eu posso jogar o jogo usando apenas 2 fichas. Vamos dar um exemplo aqui. Neste caso, o jogador azul, ele alugou essa fita aqui, que precisa de uma sequência de 3 números. Ele tem a sequência de 3 números, ele tem o 1, o 2 e o 3. Como aqui o fundo é branco, não depende da cor, tanto faz a cor que ele tiver. Então ele vai descartar essas 3 fichas, vai pegar um dos seus marcadores e vai colocar no lado virado da medalha. Isso significa que ele zerou aquele jogo. Sempre que um jogador jogar um jogo pela primeira vez, mesmo que ele tenha zerado, ele vai ficar empolgado com aquele jogo, vai querer jogar mais. Com isso ele ganha uma ficha de empolgação. Ou seja, o jogador vai poder escolher uma dessas fichas, desta área aqui, que é a área de empolgação, e colocar na sua área de jogo. Imediatamente reponha para sempre ter 4 fichas de empolgação à disposição. E depois ele pode continuar jogando seu jogo. Vamos supor que o jogador azul tenha alugado essa outra fita aqui.
Ele não consegue zerar ela, porque ele precisa de 3 fichas em sequência da mesma cor. No caso, ele não tem. Mas lembra que eu falei, ele pode apenas jogar o jogo. Para isso, ele precisa gastar 2 fichas. E ele tem 2 fichas, que é o 8 e o 9, da mesma cor. Então ele vai decidir jogar esse jogo. Ao jogar esse jogo, ele vai descartar as 2 fichas, pegar o seu marcador e colocar do lado do play, indicando que ele já jogou aquele jogo. Ele não zerou, mas ele já jogou. Como é a primeira vez que ele jogou esse jogo, ele vai ficar empolgado e vai ganhar uma nova ficha. Então neste caso aqui, depois de ter jogado, ele vai escolher ganhar uma nova ficha de empolgação. Não esqueça de repor, para ter sempre 4 opções. E ele pode continuar ainda jogando seus jogos enquanto ele conseguir. O que significa um jogo já jogado? Quando você já jogou um jogo, vai facilitar para você zerar ele da próxima vez. Na época não tinha save os jogos, mas se você já jogou o jogo uma vez, você já vai ter experiência e vai ser um pouco mais fácil para você zerar ele. Isso significa que quando você quiser jogar ele novamente e tentar zerar, este marcador de play vai servir como um coringa para qualquer uma dessas fichas aqui. Note que nesse caso o jogador tem o 4 e o 6 roxo. Faltou apenas o 5 roxo para ele conseguir uma sequência de 3 números da mesma cor. Então ele pode usar este marcador como um coringa. E na mesma rodada que ele acabou de jogar o jogo, ele já pode zerar o jogo. Usando aqui o 4 e o 6 roxo e esse marcador de play como o 5 coringa. Descartando, virar para a medalhinha indicando que ele zerou o jogo. Mas dessa vez ele não recebe uma ficha de empolgação, porque ele já tinha jogado esse jogo antes. Então não é nenhuma novidade para ele. Então esse é um jogo que você pode fazer bastante combo. Você pode jogar um jogo, ganhar uma ficha de empolgação, já zerar o jogo, ou zerar um jogo de uma vez, ganhar uma ficha de empolgação e já jogar outro jogo. Então é um jogo que você tem que tentar otimizar as suas ações, sempre com essa ficha aqui de empolgação. Sempre que um jogador jogar ou zerar um jogo que tem uma pedra de novidade em cima, ele pode pegar essa pedra de novidade, independente se está na locadora ou na sua casa, e colocar no seu caderninho de password. Neste caso aqui, vamos supor que o jogador já jogou esse jogo, ele vai ganhar essa pedra e colocar no seu caderninho de password na área correspondente. Esta é uma pedra preta, então ele tem que colocar nos espaços pretos ou nesses espaços aqui coloridos, que aceitam qualquer cor de pedra. Agora, a próxima vez que um jogador for alugar esse jogo, ele não tem um cristal de novidade, então ele custa apenas 1 graninha. Não mais 2 graninhas. Note que o caderninho de password ele vai te dar recompensas se você cumprir uma linha ou uma coluna, sempre indicado aqui pela seta. Se o jogador escolher colocar a pedra aqui, no final do jogo ele vai ter um ponto de vitória a mais. Neste caso ele poderia colocar a pedra neste espaço e ganhar um estudo imediatamente. Dessa forma ele se livra de uma ficha de promessa. Depois, se o jogador conseguir concluir esta outra linha, ele pode ganhar mais um estudo e um ponto de vitória. Neste exemplo aqui, se o jogador completar esta coluna, ele vai ganhar 2 fichas aleatórias do saco. Nesta linha ele vai ganhar uma ficha, aqui ele pode ganhar 1 graninha. Então você tem que sempre tentar otimizar aqui seu caderninho de passwords para ganhar mais benefícios também. Uma outra forma de ganhar esses cristais de novidades, além de jogar os jogos que você pede como presente ou jogos que são novidades na locadora, você também pode usar as revistas de detonado para ganhar os cristais que estão nela. As revistas de detonado elas servem como coringa para você jogar ou zerar os jogos de acordo com o seu gênero. Então esta revista aqui, todas as revistas possuem 2 gêneros diferentes. Neste caso, essa revista ajuda o jogador a jogar jogos de variedade e de RPG. Então neste caso, se o jogador estiver alugado essa fita e quiser zerar, ele precisa de 3 fichas da mesma cor. Ele não tem 3 fichas da mesma cor, ele tem 2. Ele poderia só jogar o jogo, como nós já explicamos, e ele poderia usar essa revista como uma 3ª ficha, porque este jogo é de variedade e esta revista possui o gênero de variedade. Dessa forma, ele descarta as 2 fichas, retira o cristal da revista, coloca no seu caderno de password e então ele conseguiu zerar o jogo. Note que se o jogador já tivesse jogado o jogo e possuísse a revista, ele poderia usar tanto o marcador de play quanto a revista como um coringa. Neste caso, com uma só ficha de uma cor, ele conseguiria zerar esse jogo, descartando a ficha, usando o play como um coringa e a revista como um segundo coringa. No final do jogo, você só vai ganhar o ponto de vitória do jogo se você zerou o jogo. Jogar os jogos vão te dar outros benefícios, mas não este ponto de vitória nas estrelinhas. Depois de usar a revista vai continuar na sua área de jogo, mas ela não tem mais utilidade, você já usou ela. Você só pode usar revistas que tenham o cristal em cima. Depois de usar, você vai remover o cristal para o seu caderno de password, indicando que você já usou.
mas você pode receber bônus, né, por essas revistas, então elas têm que ficar ali na sua área de jogo. Um detalhe importante, todas as suas fichas na sua área de jogo, elas são abertas para todos os jogadores verem. Uma outra forma de ganhar pontos nesse jogo é ganhar as cartas de reputação. Aqui nós temos alguns exemplos, e é tudo bem fácil, a iconografia desse jogo ela é muito boa. Neste caso aqui, o jogador que jogar 3 jogos de tiro primeiro, ganha esta carta. Então ele vai pegar essa carta para ele e colocar na sua área de jogo. Dessa forma, nenhum outro jogador vai poder cumprir aquele objetivo. Note que esse símbolo de play significa que ele tem que jogar o jogo, ele não precisa zerar o jogo. Então se ele apenas jogar 3 jogos de tiro, ele vai receber essa carta. E nós temos cartas para todos os gêneros, mas nem todas elas aparecem no jogo, né? Lembra que a gente pegou na preparação de acordo com o número de jogadores? Neste caso aqui são jogos de tiro, esporte e plataforma. O jogador que jogar 3 jogos no mesmo estilo primeiro vai pegar uma carta. Lembrando que você pode cumprir mais de um objetivo sem problema. Nós também temos o objetivo para jogos zerado. Note que aqui nós temos a medalhinha. Neste caso, o jogador que zerar 4 jogos médio, com 2 caveirinhas primeiro, vai pegar essa carta de reputação para ele. Essa outra, o jogador que jogar primeiro os 6 tipos, né, diferentes de gênero do jogo, vai ganhar essa carta. Neste caso aqui, plataforma, luta, tiro, RPG, esporte e variedades. Essas outras duas aqui são para revistas. Se o jogador tiver 3 revistas que tenham um símbolo repetido nas 3, ou seja, um símbolo aparecendo nas 3 revistas, ele vai pegar essa carta para ele. E esta outra aqui indica que o jogador que tiver revistas mostrando os 6 gêneros diferentes, vai ganhar essa carta aqui de reputação. Lembrando que em cada revista tem 2 gêneros, então se você conseguir otimizar bem ali com 3 revistas, você consegue concluir essa daqui porque são 6 gêneros diferentes. Além disso, eu vou mostrar algumas fichas que ficaram fora do jogo, né, de reputação. Nós temos essa daqui, que o jogador que jogar 7 jogos primeiro da locadora, tiver 7 fichinhas da sua cor na locadora, ganha esta carta de reputação. Este outro aqui é o jogador que jogar 4 jogos sem zerar, ou seja, tiver 4 fichas só de play, sem a medalhinha, ele também vai ganhar essa ficha. Nós temos também para zerar jogos da dificuldade difícil e jogos da dificuldade fácil. Temos os outros 3 gêneros, né? Quem jogar 3 jogos de luta, quem jogar 3 jogos de variedade e quem jogar 3 jogos de RPG. Além disso, nós temos essas outras cartas, que é o jogador que tiver 7 fichas de promessa na sua área de jogo, ganha esses 11 pontos no final. O jogador que conseguir pedir 3 presentes para o seu pai primeiro durante o jogo, também ganha esta ficha. E esta outra é o jogador que ganhar 5 cristais primeiro, né, no seu caderninho de password, recebe esses pontos de vitória. Depois de todos os jogadores terem jogado o final de semana, nós vamos para a preparação da próxima semana, da próxima rodada. Primeiro descarte todas as fichas que sobraram, repõe a grade com fichas novas. Se acabar as fichas do saco e você não terminou de repor, pegue todas as fichas descartadas e volte para o saco. Depois vire 2 novos jogos na locadora. Descarte todas as revistas e jogos que não foram comprados nesta rodada, junto com seus cristais, e coloque na caixa do jogo. E aqui o manual é bem enfático, dizendo que os jogadores não podem olhar o que já foi descartado, né, o que está na caixa do jogo. Depois vire 3 revistas novas e 3 jogos novos e coloque um cristal em cima de cada um deles. Então nós estamos prontos para começar a próxima rodada. Começando agora pelo jogador azul, que tem a iniciativa, nós vamos jogar a segunda semana. E assim o jogo vai decorrendo até que todas as 5 semanas sejam jogadas. E isso vai acontecer quando as 2 últimas cartas forem viradas e as últimas 3 cartas de cada uma das pilhas também forem viradas. Isso indica que é a 5ª rodada. Essa mecânica de remover os jogos e revistas que não foram comprados vai garantir que todos os jogos apareçam uma vez no jogo, ou na locadora, ou na opção de compra na loja, e todas as revistas também apareçam. E também todos os cristais vão aparecer no jogo, né? Então todos os jogadores vão ter a mesma oportunidade, né, de conseguir os jogos aí que eles quiserem. E depois da 5ª rodada, né, quando se encerrar a 5ª semana, nós vamos para a pontuação final. Para a pontuação final nós temos o bloquinho aqui para nos ajudar, né, com algumas informações. E também nós temos essa carta aqui,
que vai explicar algumas pontuações extras que os jogadores podem ganhar. Primeiro, todos os jogadores vão ganhar 2 pontos para cada jogo que eles jogaram acima do 5º jogo. Ou seja, se o jogador jogou 6 jogos diferentes, e aqui neste caso ele tem que só apenas ter jogado, não precisa ter zerado, ele vai ganhar 2 pontos. Aqui nessa carta nós temos a trilha de pontuação, que vai te ajudar se você tiver dúvidas nessa parte. Se um jogador jogou 11 jogos, ele ganha 12 pontos. Se ele jogou 9 jogos, ele ganha 8 pontos. Depois, nós vamos ver o jogador que mais jogou o jogo, e esse jogador vai receber 8 pontos de vitória. Então primeiro nós vamos indicar aqui a pontuação, né, por cada jogo jogado. A segunda parte nós vamos colocar aqui o jogador que ganhou. O jogador que jogou mais jogos ganha 8 pontos de vitória. Se um ou mais jogadores empataram neste quesito, todos os jogadores empatados recebem 4 pontos. Depois nós vamos ver o jogador que tiver mais cristais no seu caderninho de password. E aqui não conta cristais que estejam em cima dos jogos que você não jogou e das revistas que você não usou. Então nós vamos aqui indicar o jogador que tiver mais cristais, vai ganhar 8 pontos também. Se um ou mais jogadores empataram, né, vai 4 pontos para cada jogador. E nós vamos colocar aqui nessa segunda linha. Na terceira linha nós vamos ver quantos pontos os jogadores fizeram pelo seu caderninho de password. Neste exemplo aqui o jogador fez 1 ponto, mais 1 ponto dessa coluna aqui. Este outro ponto aqui, ele faltou uma pedra preta para concluir. Não tem esse caso aqui, ele só marcou 2 pontos. Marcamos aqui a quantidade de pontos que os jogadores fizeram pelo seu caderninho de password. Depois nós vamos marcar a pontuação de todas as cartas de reputação que o jogador ganhou. Vamos somar e colocar nessa quarta linha. E por último nós vamos contar, né, somar o valor dos jogos que ele zerou, né, a pontuação, né, a reputação que ele ganhou por zerar aquele jogo. Neste caso, jogos jogados, o jogador não ganha ponto na estrela. Neste exemplo aqui, o jogador azul zerou esse jogo de 5, mais esse de 3, mais esse de 4, e são 12 pontos. Ele vai olhar também os jogos na sua casa que ele zerou, vai ganhar a pontuação, somar e colocar aqui nesta última linha. Depois nós vamos somar e ver o jogador que tiver mais pontos é o grande vencedor e o bom do videogame. Se houver empate, ganha o jogador que fez a maior pontuação neste quesito aqui de jogos zerados. Se o empate ainda persistir, o segundo critério de desempate é o jogador que fez mais pontos com cartas de reputação. E se o empate ainda persistir, aí os jogadores empatados dividem a vitória. E é assim que se joga o bom do videogame. Ele tem bastante regras, detalhes, mas quando você joga, você pega bem fácil. É muito legal, muito divertido e muito temático. Eu gostei muito de como esse jogo ele encaixa muito bem a mecânica com a temática, né, e me dá uma nostalgia muito grande da minha época, né, dos anos 90, alugando fita na locadora, jogando os jogos, contando para os amigos no recreio, na escola. E aqui nós estamos querendo ser o melhor do bairro, né, no videogame. Queria mostrar que nós somos o bom do videogame. Agora que vocês já assistiram o vídeo de regras, fiquem ligados no canal para vocês assistirem a gameplay e entenderem essas mecânicas aqui funcionando, né, no duelo do casal. Por isso, não esqueça de dar um like nesse vídeo se você gostou. Considere se inscrever e ativar o sininho para não perder o vídeo de gameplay, né, e não perder os vídeos novos. Como de costume, ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês a responder. Ou pode me chamar lá no Instagram, @casaldosjogos, né, e me chamar lá para tirar dúvida que eu vou ajudar vocês também. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Acho que eu expliquei tudo.